Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E, ultimamente, o agronegócio tem se aproximado muito do mercado financeiro, muito mais do que já é próximo, e o mercado financeiro também tem se aproximado mais do nosso agro, o que é muito bom. E, gente, no meio desse caminho todo aí tem as chamadas fintechs que estão na crista da onda. E hoje eu tenho um convidado aqui, um rapaz top de linha, prateleira de cima, como eu gosto de falar aqui. Eu estou falando do Fabrício Pezente. O homem é engenheiro mecatrônico. Eu sei lá o que quer dizer isso, mas, Fabrício, obrigado pela sua presença. E o homem é fundador de uma fintech que está fazendo o maior sucesso no Brasil, fora do Brasil. Fabrício, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Imagino. Obrigado você, Carlão, pelo convite. É sempre legal falar com você, é sempre legal falar com o seu programa. E o sucesso das fintechs do agro reflete o sucesso do agro. Essa é a grande verdade, né? Pois é. Ô, Fabrício, aqui no meu programa a gente tem uma fórmula um pouco diferente. A gente apresenta, fala que o cara é muito importante, que o cara é fundador de uma empresa que está bombando, mas no fundo, a gente começa falando do começo. Então, eu queria saber quem é o Fabrício Pezente, onde ele nasceu, quais são os valores que você trouxe da sua infância, da sua criação, do seu pai, da sua mãe. Fala um pouquinho para mim sobre isso. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado financeiro, eu prometo para você, viu? Eu sou capixaba, né? Nascido em Vila Velha, no Espírito Santo, apesar de ter sido criado em Vitória. Cedo fui para São Paulo, né, para poder estudar engenharia. Esse negócio de engenharia mecatrônica, na prática, é uma engenharia mecânica com ênfase em automações e sistemas, né? Você acaba, dentro da Universidade Politécnica da USP, você tem essa trajetória, né? Você escolhe primeiro uma grande área para depois escolher uma área, uma micro-área, vamos chamar assim. Uhum. E foi ali que eu desenvolvi, na verdade, a paixão pela tecnologia já vinha antes, né? Foi ali que a gente foi tendo um contato cada vez melhor, a Universidade Politécnica tem isso. Dito isso, né, acho que é muito comum no mercado brasileiro de engenharia ser absorvido pelo mercado financeiro. Pois é, eu queria até saber de você, porque a sensação que eu tenho é que o mercado financeiro adora engenheiros, entendeu? Porque eu poderia citar aqui dezenas, talvez centenas de engenheiros que fizeram carreira no mercado financeiro. Você tem uma desconfiança por que isso acontece, não? Eu acho que tem dois grandes motivos, né? O primeiro é um motivo infeliz, vamos dizer, para o Brasil. Uhum. O desenvolvimento de tecnologia no Brasil não é ainda algo, né, extremamente, vamos dizer, proeminente, né, ou relevante. Então, é natural que você, como engenheiro, acabe não tendo tantas oportunidades no Brasil do desenvolvimento de, por exemplo, engenheiro mecatrônico. Tem poucos lugares no Brasil onde você consegue trabalhar desenvolvendo tecnologia, né, de ponta, né, de robótica, vamos chamar assim, né, de automatização de sistemas. E para o lado positivo, vamos chamar, é o fato do pensamento analítico, né, de ter realmente aquela compartimentalização do cérebro para poder fazer as coisas de uma forma bastante estruturada. E o mercado financeiro é bastante assim, né? Além de ser um mercado em que você precisa trabalhar bastante bem sob pressão, e uma prova de cálculo 4 deixa a gente preparado para tudo. Bacana isso. Eu queria saber quais foram os momentos que, vamos dizer assim, que foram relevantes para colocar você no lugar que você está aí hoje. O primeiro grande momento foi, de fato, a escolha da faculdade. A segunda grande decisão foi ter trabalhado no mercado financeiro. A terceira, aí, que tem muito a ver até com a própria Thrive, por incrível que pareça, Uhum. tem exatamente no que você falou, que foi conhecer a minha esposa atual, né, a Aline, que é vamos dizer assim, uma referência já internacional hoje, acho que na época já era, mas hoje é ainda mais, né, uma referência incrível em tecnologia, né, e
tecnologia para o agro. E, na época, né, isso, né, ter conhecido ela fez com que eu começasse a me interessar cada vez mais pelo agro, cada vez mais por essas coisas. E também me fez, o famoso, me fez me coçar para poder sair da cadeira, para poder para poder largar, né, o banco onde eu trabalhava e fazer um mestrado em tecnologia que nós fomos fazer junto. Então, ela também que me provocou para poder fazer isso. E depois ela que me provocou também para poder montar a empresa, para poder fundar atrás e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que talvez tenha sido o grande fator. Eu queria que você falasse como é que foi essa ideia de conceituar a Thrive, de criar essa fintech, como é que foi assim? Foi um processo ou um dia vocês chegaram, olharam um para a cara do outro e falaram, gente, nós também é isso que nós vamos fazer. Como é que foi isso? Foi sempre tem aquele dia D, né? Aquele dia que você fala, neste dia tudo começou. Isso para mim é muito claro. Porque o que aconteceu? Né? Eu carregava na minha cabeça muito claro o problema pelo lado dos financiadores do agro. Todo mundo empresta, mas não empresta, tenta entender, mas não tenta entender, aquele negócio ali meio jogado. E do lado do agro, infelizmente, também precisa se ter uma compreensão que não é fácil entender o agro. Quem está dentro, talvez, ache isso mais óbvio, mas quem está fora olha para aquela famosa indústria a céu aberto, né? A gente, logo na primeira semana de mestrado, né, conversando sobre inovações e tendo aulas, né, espetaculares sobre inovação, ela começou a me provocar para a gente fazer uma fintech juntos. E eu, não vamos. Não, vamos sim, não vamos. Vamos, vamos. A gente passou aproximadamente 2 semanas fazendo isso. Eu falei, não vou, esquece. Até que um dia ela vamos dizer, me tapeou e me chamou para uma sala falando que precisava da minha ajuda para resolver um problema, XYZ. E a gente estava na sala, ela estava lá começando a desenhar o que a gente queria, o que estava na cabeça dela. E aí eu fui, complementei pelo lado financeiro, e ali a gente fez aquele quadro branco ali de ideias e colocando ali o que a gente achava. É legal isso, você ter uma visão, você se fixar na visão, você se permitir ser maleável com a execução, mas você não deixar de ser bastante teimoso em entregar a visão final que você tinha. Acho que esse balanço é super sutil, mas é muito legal e tem dado muito certo. Afinal, o que é a Thrive? Aonde que ela entra? Ela conseguiu fazer o mercado financeiro entender o agro e fazer o agro entender o mercado financeiro? É por aí a coisa? O que a gente desenhou como principal problema logo na largada? O problema de compreensão de risco. De uma maneira assim, dando um passo para frente, como é que você destrincha o risco de crédito? E no agro você tem ali uma coisa que a Aline gosta de falar bastante, que eu gosto de plagiar ela aqui, você tem que, fazendo uma metáfora, você tem que fazer análise de risco de crédito, você tem que fazer análise de risco do motorista, da estrada e do carro. Né? Você tem ali o produtor, a fazenda e o mercado. Você tem as 3 coisas juntas que você tem que fazer análise, e essas coisas têm que andar, elas têm que andar de mão dadas. Você tem que entender as correlações entre eles para poder fazer uma análise de risco de crédito bem estruturada. Então, foi nisso que a gente baseou muito a nossa entrada no mercado, em análise de risco. Depois a gente aumentou a nossa proposta de valor para poder entregar todo um sistema de gestão de crédito como um todo, né, da jornada de crédito como um todo. E por cima desse sistema de gestão de crédito, a gente trouxe a parte de financiar o mercado agro através dessa parte toda de análise de crédito e de digitalização do setor. Essa visão inicial de como é que eu faço para poder fazer o dinheiro chegar no produtor, ela é muito fácil de ser desenhada num quadro, muito fácil de ser colocada numa apresentação de PowerPoint. Ela é muito difícil de ser entregue. Muito difícil. Você tem que fazê-la por etapas, você tem que entender quais são os processos da cadeia, você tem que trabalhar com muita gente junto, né, e não ficar tentando desafiar e quebrar a empresa nenhuma. Eu acho que esse que é o maior erro de grande parte das startups, você fala que quer quebrar os outros. Então, assim, nisso a gente realmente entregou tudo que a gente queria, a gente naturalmente vê muito mais coisa para poder fazer, né? Tem
tem, vamos dizer, surpresas vindo por aí. A gente está crescendo bastante a proposta de valor que a gente quer trazer para o setor agro e isso vai crescer rápido. Vocês fecharam um negócio com a Syngenta, a Syngenta organizou aí um fundo, né, que vocês chamam de fundo de o FIDIC, e eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o papel da Thrive neste negócio e por que a Syngenta escolheu a Thrive para fazer esse movimento. Ela veio com uma proposta no começo de 2021, com um pedido de preço, vamos chamar assim, né, que se chama um RFP, para uma solução de tecnologia para poder fazer venda de direitos creditórios e fazer isso tudo de uma maneira completamente digital, né? Então, ela foi atrás de quem poderia oferecer isso, fez uma diligência nas principais empresas do mercado, falou com muita gente e acabou por escolher a Thrive para poder trabalhar junto com a gente. E o que a Syngenta queria principalmente com isso? Ela queria uma empresa que pudesse, ao mesmo tempo, entregar análise de risco, que é super relevante para poder tornar esse processo escalável, e também entregar a digitalização. E essas duas coisas, naturalmente, geram, né, a escalabilidade. Então, nisso daí, a Syngenta escolheu a gente e foi muito, muito fortuito. Fabrício, para a gente fechar aqui, eu queria saber o seguinte: nós já falamos de tudo, estruturação, análise de crédito. No fundo, eu queria que você falasse um pouquinho de o que cada uma dessas pontas, vamos dizer assim, sai melhor nesse processo. E também, se no futuro, eu queria saber o seguinte: essa tecnologia aí de vocês, no futuro, sei lá, de repente já vem embutido o crédito, já vem embutido o dinheiro, já vem embutido mais oferta. Como é que vocês estão pensando nisso no futuro? Estamos. Faz parte das surpresas aí dos próximos passos. Acho que a gente está pensando bastante nisso, sim. O mercado de crédito agrícola no Brasil ele tem uma característica bastante, vamos dizer, peculiar, né? Para não dizer bagunçado. No mercado de crédito americano, por exemplo, os grandes emprestadores são os bancos. Quem dá dinheiro para o produtor é o banco. Aliás, me parece uma coisa bem razoável, né? Parece óbvio, né? Não é uma coisa que seria razoável. Exatamente. Por isso que eu chamo o mercado brasileiro de disfuncional. Por quê? Porque o banco dá dinheiro, a revenda dá dinheiro, a cooperativa dá dinheiro, a trading dá dinheiro. E ainda assim falta. O produtor tem que colocar bastante dinheiro no bolso dele. Mas é um mercado em que muita gente está ao redor do produtor, de certa forma, oferecendo crédito. Então, nesse sentido, a Thrive auxilia todos esses agentes, porque todo mundo que dá crédito no setor pode se utilizar das ferramentas que a gente desenvolveu, naturalmente. Com todo mundo na cadeia fazendo crédito cada vez melhor, fazendo crédito cada vez mais eficiente e tendo a possibilidade de se financiar no mercado financeiro de uma forma mais eficiente, que é principalmente como a Syngenta colocou esse produto dela, o produtor naturalmente vai ter uma taxa muito mais barata lá na ponta. Então é assim que cada um se beneficia. O cliente da Thrive, né, hoje principalmente revendas cooperativas, é ali que a gente ataca bastante. Acho que eles vão ouvir cada vez mais da gente aí, mas precisando ir direto ao ponto e falar com a gente, acho que vale a pena entrar no site, thrivefinance.com, sem BR, e lá tem uma seção para poder entrar em contato com a gente. Maravilha, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fabrício, obrigado pela sua presença aqui, viu, cara? Imagina, eu que agradeço. Conversa sempre muito boa, sempre muito produtiva. Carlão, e parabéns pelo programa. Maravilha, gente. Você que acompanha nosso trabalho aqui, você já sabe, aqui no Fala Carlão é a agenda positiva do agronegócio. Você sabe sempre que o nosso copo está sempre meio cheio. A gente sempre acredita muito no agronegócio, acredita que o agronegócio realmente é a mola propulsora do Brasil. E para você que está na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, são mais de 25 milhões de parabólicas, mais de 10 milhões de net, enfim. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.